Capítulo 1. Muriel tinha 13 anos quando passou por baixo do letreiro da fábrica Silver. Alguma coisa estava diferente. Todo domingo, ela e os amigos brincavam de pique-esconde naquele prédio, mas nunca reparou naquela única letra F, sozinha, prestes a despencar ao balançar com o vento. Assim como os outros adolescentes, ignorou o perigo e continuou caminhando até um dos pavilhões. A fábrica Silver estava abandonada. Aquela enorme estrutura, construída em 1908 pelo seu bisavô, já não fazia mais jus à grandiosidade que via nos porta-retratos da família. Aos poucos, os prédios ficaram desocupados, e suas centenas de funcionários se desvaneceram. Após fechar, o silêncio durou quase um ano, porém já não existia mais. Todo domingo aquele mesmo grupo de adolescentes se reunia para brincar pelos pavilhões. O perigoso prédio se tornou o favorito deles. A quadra poliesportiva tinha pintura no chão tão desbotada que não era possível dizer onde as linhas que demarcavam as laterais do campo de futebol estavam. Isso nunca as impediu de aproveitar, porém sempre gerava discussões de se a bola havia saído ou não. A piscina vazia era utilizada pelos catistas, enquanto as mesas do refeitório serviam para o carteado. Dentro do prédio, não se conseguia mais distinguir o que antes era o setor administrativo do da fabricação. Havia mesas de escritório jogadas por cima de máquinas de prensagem. Geladeiras ao lado de esteiras rolantes. O escritório da diretoria poderia ser facilmente confundido com a sala de costuraria. Até mesmo um lustre, que um dia fora belíssimo, hoje estava quebrado em meio a diversas malas empoeiradas. Com os braços cruzados naquela pilastra de tijolos aparentes, Muriel manteve seus olhos fechados enquanto contava. A brincadeira de pique-esconde iria começar dentro de 10 segundos e só havia uma única regra: era estritamente proibido se esconder no terceiro andar. O andar proibido era inacessível para a maioria das crianças. Muriel dizia que os fantasmas dos antigos trabalhadores ainda vagavam por lá e protegiam o local, por isso o prédio nunca havia sido demolido. Os garotos zombavam dela, diziam que só estava com medo por ser a única menina do grupo. Caio, seu primo, falava que o problema era o excesso de buracos. Nas primeiras semanas que tentaram brincar, Eduardo, o valentão do grupo, ficou pendurado a uma altura de 3 metros. Se você perguntasse se ele gostaria de ir lá de novo, com certeza diria que sim. Até hoje reclamava de terem aprovado essa única regra da brincadeira. Enquanto Eloy, o último, mas não menos importante membro do grupo, dizia que era extremamente perigoso por diversos motivos, listados sempre que alguém questionava a regra. Tinha barras de aço, buracos, parafusos, vigas aparentes, pedaços de metal espalhados pelo chão, mais buracos, equipamentos enferrujados, paredes prestes a cair e muitas malas espalhadas pelo chão. Por isso ele sempre se limitava a esconderijos no térreo. Geralmente, era o primeiro a ser encontrado. Não importava. Ninguém mais se escondia lá. Todas as vezes alguém fazia questão de lembrar da única regra antes da brincadeira começar. Hoje não seria diferente. Ainda mais com a presença, pela primeira vez, dos filhos do novo diretor da fábrica. O pai deles foi o responsável por deixar o lugar assim, quando inaugurou um prédio novo na entrada da cidade. Os gêmeos chegaram juntos, andando sincronizados, lado a lado. Vestiam roupas de modelos iguais, com cores diferentes. Azul e verde. Paulo e Pedro. Correram juntos quando Muriel gritou que começaria a contar. Ela tinha certeza de que encontraria os dois juntos, escondidos no mesmo lugar. 10 minutos depois, ela já havia encontrado a maioria dos meninos. No primeiro andar, achou Carlinhos atrás de uma mureta destruída, Osvaldo, embaixo de um pedaço de telhado, Ramon, dentro de um armário de vestiário, Ulisses, coberto por uma caixa de papelão, Jonatas, embaixo de um sofá, e Alfredo, encolhido na traseira de uma caminhonete. No segundo andar, Eduardo bem que tentou se esconder atrás de uma máquina velha, porém sua perna ficou para fora. Ele saiu reclamando que estava grande demais para brincar de pique-esconde e que deveria estar paquerando as meninas que brincavam na quadra. Muriel ainda encontrou mais 4 meninos, e aos poucos, a brincadeira ia chegando ao fim. Quando a chuva apertou do lado de fora da fábrica Silver, os grossos pingos d'água que colidiam com as paredes atrapalhavam a audição de Muriel. Era importante ouvir os passos e os objetos se movendo. Tudo naquele lugar emitia um som assustador e revelava a posição de alguém, tornando mais difícil para quem se escondia. Só restava um escritório na lateral do segundo andar, onde Caio e os 2 gêmeos poderiam estar, o que a deixou aflita, já que era um espaço muito pequeno para 3 adolescentes e Caio não seria burro bastante para se esconder com eles.
Vasculhou todo o escritório, olhando por baixo das mesas, subindo nas cadeiras, abrindo as portas dos armários e jogando longe as caixas empilhadas nas bancadas. Abriu uma gaveta de arquivos grande o suficiente para alguém se esconder. Nada. Voltou pelos corredores que pareciam ter sido bombardeados pela guerra, olhando sala a sala novamente. Muriel achava ser impossível que tivesse deixado passar algo. Ela era melhor naquela brincadeira. Se eles não estavam ali, só restava pensar na pior das possibilidades. Os gêmeos podiam estar escondidos no terceiro andar, desprezando as instruções. Eles eram novos. Não sabiam como o andar proibido realmente era. Mas Caio, só se ele quisesse impressioná-los. Não importava. Ela tinha que subir pela rampa, largo o suficiente para 5 pessoas lado a lado, mas com buracos o bastante para que só uma conseguisse passar. Com muito cuidado, passou pelo primeiro obstáculo, torcendo para que eles não estivessem tão longe. Para sua sorte, não foram necessários mais do que 5 passos no andar proibido para encontrar os gêmeos saindo de um armário. Os dois se empurravam, culpando um ao outro por não escolherem um lugar melhor, ao lado de um enorme buraco que os levaria em uma queda livre até o primeiro andar. Quando os dois pararam de se xingar, outro barulho chamou sua atenção. Era Caio, saindo debaixo de uma caixa de madeira e disparando em direção à rampa. Não corre, Caio! Gritou Muriel. Eu não vou perder. Sem pensar muito, os dois desceram pela rampa tão rápido que logo chegaram no térreo. Quem conseguisse tocar primeiro na pilastra do início, ganhava. Caio poderia salvar a todos, mas ela não podia deixar isso acontecer. Não aceitaria perder de jeito nenhum, ainda mais na frente dos garotos novos. Passaram por dentro de buracos nas paredes da primeira sala, que proporcionavam uma visão ampla do pátio central, onde dezenas de malas empoeiradas formavam uma montanha que chegava quase ao teto do andar. Desviaram das máquinas velhas, usando os braços para pegar impulso em meio ao metal enferrujado, buscando o melhor caminho até a entrada do prédio. Atravessaram pelo corredor de armários e se dividiram ao passar por um caminhão sem rodas, quase trombando ao disputar espaço na entrada de um corredor destruído. Corre, Caio! Gritou Eduardo, ao lado da pilastra do primeiro andar. Só falta você. Os passos de Muriel diminuíram quando ela ouviu aquela frase. Só falta você. Caio não era o último. Por um instante, esqueceu de Eloy. Estava tão acostumada a encontrá-lo primeiro que ignorou completamente a falta do amigo. Aos poucos, a adrenalina daquela corrida foi sendo substituída por um sentimento que ela não sabia explicar. Era a mesma sensação estranha de quando entrou pelo portão e passou pelo letreiro destruído. Um sentimento de que algo estava errado. Ofegante, Muriel botou as mãos nos joelhos, cansada, refazendo todo o caminho da pilastra até o terceiro andar na sua cabeça, tentando entender onde poderia estar Eloy. Seus pensamentos foram interrompidos por um barulho. Caio estava no chão, após tropeçar em uma mala vermelha. Corre, Caio! Gritou Eduardo. Ela está parada. Ele corria desengonçado, tropeçando em seus próprios passos até tocar a pilastra e se sentir vitorioso por salvar todos na brincadeira de pique-esconde. Aquela vitória foi fácil. Muriel não foi uma adversária nos últimos metros. Mas Caio não sabia que ainda faltava salvar uma pessoa. O que está acontecendo? Perguntou Caio. Vamos! Gritou Eduardo, tentando não ser abafado pelo barulho da chuva. Está caindo um temporal lá fora. Todo mundo já foi embora. Procurei em todos os lugares do primeiro andar, respondeu Muriel, caminhando lentamente. Em todos. Eu juro. Do que você está falando, Muriel? Perguntou Eduardo. Ué, cadê o Eloy? Questionou Caio, segurando a prima pelos braços. Você já encontrou o Eloy? Ei, me escuta. Confuso, Caio se dividia entre os dois amigos. Esqueceu da vitória e do tornozelo machucado. Eduardo, você viu o Eloy indo embora? Ele não viu. Ninguém viu, disse Muriel. Juro que procurei em todos os lugares. Nós acreditamos em você, disse Caio. Agora precisamos ir procurar o Eloy. Menos nela. Apontou para a mala vermelha. Muriel estava procurando. Ela não precisava abrir aquela mala vermelha para saber o que havia dentro dela. Mesmo assim, ajoelhou-se, com os joelhos ralados pressionados contra o chão úmido do antigo prédio da fábrica Silver, manchando a bainha do vestido com cimento e lama. Ela sabia que Caio e Eduardo gritavam à sua volta, enquanto se preparava para o inevitável. Não conseguia entender as palavras que saíam da boca dos amigos.
Só escutava o barulho da própria respiração. Não precisava ser a melhor perita do mundo para saber o que havia acontecido. Sempre encontrou Eloy no primeiro andar. E pensou que hoje não seria diferente. Era só mais uma brincadeira de pique-esconde, assim como todas as outras que aconteciam nos domingos preguiçosos na cidade de Damacea. Até deixar de ser. Um som quebrou o silêncio dos seus pensamentos. Parou de olhar para a mala vermelha que repousava à sua frente e levantou a cabeça. Uma gota d'água caiu em sua testa, traçando um caminho sinuoso entre as sobrancelhas e caindo da ponta do nariz até seu vestido. Posicionada logo abaixo do enorme buraco que levava até o andar proibido, onde os gêmeos se esconderam ao lado, juntos, Muriel era observada. Assistiam àquela cena como espectadores privilegiados em um camarote, através do buraco por onde aquela mala vermelha havia sido jogada. Aquele objeto tão comum naquele pavilhão não estava lá quando eles chegaram. Os gêmeos, em silêncio, olhavam para os 4 amigos reunidos no primeiro andar. Muriel e seus 3 mosqueteiros. Caio, seu primo e melhor amigo. Eduardo, o valentão com um enorme coração. E Eloy, o garoto franzino que, mesmo com medo de quase tudo, sempre topava participar das aventuras. Por que você está abrindo essa mala? Perguntou Caio. Por que Eloy está aqui? Livro, A Mala Vermelha. Muriel tinha 13 anos quando sua vida mudou para sempre. O corpo de seu melhor amigo apareceu dentro de uma mala vermelha. A polícia disse que foi um acidente. Mas Muriel sabia que havia algo mais. Algo sombrio. Anos depois, ela se torna policial. Tenta esquecer o passado. Até que uma nova mala aparece. Outro corpo. Mesmo padrão. Mesma cor. Mesmo silêncio. Agora, a busca por respostas vira obsessão. Muriel precisa escolher entre seguir as regras ou fazer justiça com as próprias mãos, em uma cidade onde ninguém está acima de suspeitas.